Fala família Liga, Igor falando, e hoje a gente vai fazer uma análise on-chain para dar uma olhada como está a blockchain. Vocês vão ver que está num período relativamente calmo, mas alguns indicadores estão muito similares ao patamar que eles estavam no último fundo que a gente viu no Bitcoin em 30, 29 mil dólares em maio, junho, julho de 2021. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Então sejam muito bem-vindos de volta. Se não é inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa a notificação para você não perder um vídeo assim que ele for pro ar. Fora isso, dá uma olhada no nosso clube de membros, o link está aqui na descrição. Confere todos os benefícios que você tem ao assinar nosso clube de membros. Vamos dar uma olhada então em relação aos dados on-chain. De uma forma geral, o que a gente está tendo agora é que dentro da blockchain está num período bastante calmo, sem grandes movimentações significativas. Mas vamos dar uma olhada para ver algumas conclusões que a gente consegue tirar mesmo em períodos como esse, em que a gente tem uma blockchain tão calma, sem grandes movimentações, sem grandes emoções. O que a gente tem aqui é em relação ao que eu chamo de spending behavior, ou seja, o comportamento de venda, e a gente vê se os bitcoins estão sendo vendidos no lucro ou no prejuízo, os bitcoins diários. Então, sempre que essas linhas estão verdes, significa que a maioria dos bitcoins hoje foram vendidos no lucro, e sempre que essa linha está vermelha, abaixo dessa linha base preta, significa que a gente tem os bitcoins sendo vendidos no prejuízo. O que a gente tem agora nos últimos dias, nas últimas semanas, é que a maior parte dos bitcoins está sendo vendida no prejuízo. Então indica uma realização de prejuízo que uma pessoa para conseguir realizar prejuízo com um bitcoin a 42 mil dólares, 40 mil dólares, ela tem que ter comprado, obviamente, um Bitcoin acima desse valor. E uma pessoa para ter comprado Bitcoin acima de 40 mil dólares só pode ter entrado no mercado no ano passado, porque antes de 2021 o Bitcoin nunca esteve acima de 40 mil dólares. Então a realização média que a gente está vendo na blockchain de prejuízo indica que os Bitcoins vendidos eles estão sendo vendidos no prejuízo, indicando que são pessoas novas no mercado. Só que se a gente abrir aqui uma janela maior de tempo, vocês vão ver que a realização de prejuízo que a gente está tendo agora é uma realização de prejuízo relativamente baixa do que a gente teve no último ano. Se a gente pegar aqui eu tenho uma janela de um ano, ou seja, de um ano para trás, vocês vão ver que o período de grande realização de prejuízo foi justamente quando o Bitcoin teve a queda em maio de 2021, saiu de 60 para 30 mil dólares, e naquele momento a gente teve vários picos aqui, o primeiro pico de realização de prejuízo, aqui o segundo pico quando esboçou perdeu o fundo em 29 mil dólares. Então, lá em maio, junho, julho, a gente teve vários picos de realização de prejuízo e constantemente os bitcoins vendidos conseguiam se manter no prejuízo. O que isso indica? Isso indica que demorou 3 meses, onde as pessoas ficaram com medo realizando prejuízo, ou seja, um mercado com medo, com realização de prejuízo, demorou ali 3 meses para todos esses bitcoins serem reabsorvidos por holders, ser reabsorvidos por carteiras que não estão dispostas de vendê-lo, e então 3 meses de reabsorção para que a gente conseguisse alcançar patamares maiores de preço depois disso. Só que agora o que a gente está tendo é uma realização de prejuízo similar, sim, ao que a gente viu em maio e junho, só que menor. O que indica que sim, os bitcoins estão sendo vendidos no prejuízo e constantemente uma pessoa que comprou há 5, 6 dias atrás e os preços continuam a derreter lentamente, então essa pessoa perde a paciência, essa pessoa fica com medo, essa pessoa vende. Então eu encaro essa relação de prejuízo aqui muito por conta disso. Aqui, em maio, junho, parecia uma relação de prejuízo de bitcoins que foram comprados há mais tempo, a preços literalmente do topo, a preços aqui de 65, 64 mil dólares, que foi aqui em fevereiro, março, abril. Agora, eu acredito que os bitcoins comprados no topo 69, 67, eles já foram soltos, a sua grande maioria, né, o grosso ali, ele já saiu, e agora continuamente a gente tem o quê? Pessoas que compram hoje, daqui a 4, 5 dias as pessoas enchem o saco, o preço ameaça dar uma queda, essas pessoas vão e vendem. Então, ela também realiza seu Bitcoin no prejuízo, mas é um prejuízo ali não muito relevante. Então eu encaro esse indicador dessa forma, e é por isso que a atividade on-chain está tão baixa, está tão fraca. Se vocês notarem aqui a gente pode tirar uma conclusão interessante. Vocês notam que, olha aqui para os últimos dias, últimas semanas, a realização de lucro ela está baixíssima. Praticamente não existe realização de lucro dentro da blockchain. Isso é muito positivo, porque significa que as pessoas não estão dispostas a realizar lucro a esse nível de preço. Enquanto a realização de prejuízo, se você for dar um zoom aqui, você nota que a gente teve um aumento aí nos últimos dias, nas últimas semanas. Na verdade,
teve um aumento em 2022. Ou seja, desde a virada do ano, o Bitcoin realmente ameaçou, foi lá encontrar 40 mil dólares, 41 mil dólares. Então a gente teve um certo aumento de realização de prejuízo, mas se você olhar no macro aqui, não é significante como eu acabei de mostrar para vocês. Isso aqui é positivo porque é sempre positivo que a gente não esteja vendo uma realização de lucro no mercado, porque significa que as pessoas não estão dispostas a realizar lucro nesse preço, e ver uma realização de prejuízo significa que quem está realizando foi quem comprou Bitcoin acima do valor atual, que é um valor muito alto, um valor que só pode ter sido comprado no último ano. Se a gente abrir aqui a realização de lucro, um ano para trás, vocês vão ver que a gente está no nível mais baixo de realização de lucro desde o fundo em 29 mil dólares, em 30 mil dólares. Eu não estou falando, então, que a gente está num fundo só por causa desse indicador, mas em termos de comportamento, a realização de lucro, ela está em um nível tão baixo quanto ela teve em 29 mil dólares. No último ano, de um ano para trás, a gente só teve uma realização de lucro tão baixa diariamente dentro da blockchain quanto a gente teve ali no fundo em 29 mil dólares. Então, em termos de comportamento, isso é positivo, porque é o mesmo comportamento que a gente viu no fundo de 29 mil dólares, isso é positivo. Se a gente somar isso, aqui eu tenho em relação aos bitcoins gastos diariamente, qual é a idade deles. Eu filtrei aqui para 6 meses ou mais, ou seja, você só está vendo aqui essas ondas de 6 meses ou mais, ou seja, sempre que essas ondas estão muito grandes, significa que muitos bitcoins antigos estão sendo gastos. O que a gente tem agora, você pode notar aqui, é que a gente não está tendo um volume significativo de bitcoins antigos sendo gastos diariamente. Isso é positivo. E dá confluência com isso aqui porque mostra que a realização de lucro realmente baixa, ou seja, é impossível que muitos bitcoins antigos estão sendo gastos no presente, porque senão essa realização de lucro aqui ela estaria maior do que está. Então dá confluência com isso. A gente vê que mesmo quando o Bitcoin esboçou ali encontrar 40 mil dólares, a gente teve ali bitcoins antigos praticamente nulos sendo gastos. Essa faixa aqui está em torno de 2% ou menos. Isso aqui, se você for olhar na escala aqui, é muito baixo. A gente teve aqui um pico em 67 mil dólares no último topo que o Bitcoin fez, mas também foi uma onda que, comparada a ondas anteriores, se eu abrir aqui mais o tempo a mostrar, vocês vão ver que não foi uma onda tão relevante assim, é um comportamento normal, sempre que o Bitcoin encontra novos patamares de preço. Então, esse gráfico aqui, esse indicador serve para você ver que realmente bitcoins antigos não estão sendo gastos no presente, em confluência aqui com a realização de lucro. Se a gente for olhar aqui em relação à porcentagem do supply no lucro, ou seja, a porcentagem dos bitcoins que estão no lucro, a gente vê que a gente está alcançando ali 70%, ou seja, 70% de todos os bitcoins estão no lucro atualmente no dia de hoje. Se você for olhar mais uma vez aqui no fundo em 29 mil dólares que a gente teve em maio, junho e julho, ficamos 3 meses ali em 30 mil dólares, mais ou menos nesse valor, vocês notam que a porcentagem da oferta que esteve no lucro chegou a um patamar aqui mais ou menos 70 também, 65, ou seja, foi um patamar aqui, a gente se manteve aqui durante 3 meses em um trend um pouco descendente, é verdade, mas um pouco similar também ao que a gente está vendo agora. A gente alcançou aqui 71 e está em um trend descendente e agora chegamos a 68. Então aqui em 29 mil dólares, o máximo que a gente chegou foi em 65%. Então nota que a gente está, é mais um indicador que está em mais ou menos no mesmo patamar que esteve quando o Bitcoin fez o fundo em 29 mil dólares. É mais um indicador que indica que, em termos de comportamento, naquele momento, 68% dos Bitcoins foi o suficiente para o preço começar a alcançar um patamar maior. O que isso significa? Significa simplesmente que com 68%, 65% da oferta no lucro, ninguém mais estava disposto a vender Bitcoin na faixa de 29 mil dólares. E agora a gente alcança esse mesmo nível percentual, só que com Bitcoin a 40, 42 mil dólares, mostrando que houve muita troca aqui no fundo em 30 mil dólares, e esses Bitcoins atualmente estão no lucro, enquanto os Bitcoins que estão no prejuízo, muitos foram trocados aqui também em agosto, setembro, outubro.